ouço. Ai, coisa boa. Adoro quando acontece isso. Começamos mais uma gravação do Old Nerd Podcast. Eu estou aqui, Luciano Chaba, ao lado de Giovanni Oldboy. E aí, galera? Hoje vamos falar de lobisomem e homem-morcego. Dos dois jeitos. Dos dois jeitos. Vamos falar sobre um quadrinho do Batman, então, né? Que a gente comentou no último episódio, que ia ser o próximo episódio, que seria esse. Batman Lua Cheia. É isso? Lua cheia, não é meia-noite? Não, Lua Cheia. Lua Cheia. Batman Lua Cheia. Ai. Não é, tem certeza? Não é Tenho. Meia-noite e tem lua cheia, e antes da meia-noite também tem lua cheia. Eu já tava achando que era Batman Lua Cheia. Yeah. Não, é Batman Lua Cheia, porra. Não, isso é. Eu tava achando que era Batman meia-noite. Tá, vamos lá. Mas acho que tem um Batman meia-noite. Programinha aí, então. Como é que tu quer começar a fazer como? Eu não sei mais gravar podcast, rapaz. Na verdade, a gente nunca soube, né? 10 anos gravando podcast, não sei. Acho que dá pra iniciar puxando um... Não tem recado? Aquela sessão ainda de não, recado, né? Acabou, né? Não, nesse episódio não vai ter, porque a gente não... não. O que dá pra falar Só de os recados pessoais. Nossos recados pessoais. www.oldnerd.com, o site. Visitem. É isso aí. Dá pra seguir um site ou não? Não, dá pra só acessá-lo. Então acessem o site, porque a gente tá precisando monetizar aquele site, vai fazer 10 anos agora, e a gente ainda não conseguiu. Nos 10 anos a gente juntou quanto de dinheiro lá com o site, Chave? Não, juntando não, a gente só perdeu dinheiro, né? Porque a gente não monetizou nem o suficiente para pagar a hospedagem. Não, eu acho que uma época que a gente botou o Google Ads lá, acho que deu uns 80 centavos. É verdade, tinha alguns centavos, exatamente. Inclusive no próprio podcast ainda tinha acumulado uns... mas né? Já devemos ter perdido, já. Já já que tu falou de recados, né? Falou para acessar o site Old Nerd, falar para seguir o canal do YouTube do Old Nerd, mas o canal novo, né? Que vai ter o link aqui na postagem. Esquece o canal antigo. Segue o canal antigo só para assistir os vídeos antigos lá, passar vergonha com nós. Mas principalmente o novo canal. Mas como é que a pessoa vai saber? Como é que a pessoa vai saber que tá ali nos assistindo? Vai saber que é o novo ou que é o antigo? A várzea continua igual. Tá. Como é que vai saber se é o novo ou se é o antigo? Simples. Agora é só olhar o novo logo do Old Nerd. A nova... Como é que é a nova palavra que eles usam? Identidade visual. O antigo é o branquinho e amarelo, né? Isso. E o novo é o vermelho e preto. Vermelho e preto, exatamente. Por que será que é vermelho? Dessas cores aí, ó. Por que é vermelho? Por que será? Porque a gente pensou muito no antifascismo, né? Por causa do vermelho e preto. A gente exatamente. Já fazia tempo já que a gente queria mudar, né? Só não estava encontrando uma data, assim. A gente achou um motivo, fazer esse uma agora. Razão. E o motivo é os 10 anos e o roubo da nossa conta antiga, né? Que roubou o nosso YouTube e o nosso Spotify. Então pensamos, vamos ter que mudar mesmo, porque... Tá, vamos falar da história a gente recebe empurrão, né? Vamos falar da história. Quer começar? Quer puxar? Tá, a história eu posso dar sinopse só. Puxa aí. A história foi em 4 partes, foi publicada ano passado, né? No final do ano passado, começo desse ano. Ano passado. E é uma história, assim... Eu acho que eu gostei dessa história também, porque é uma coisa que fica nela mesma ali, é bem isolada, não tem ligações com muitas grandes repercussões, né? Que a gente que não acompanha mais as mensal, a gente não consegue mais, então às vezes pegar alguma coisa no meio do caminho é ruim. E aquela história assim, Batman se depara com uma ameaça sobrenatural em Gotham, que dessa vez é um lobisomem, né? Batman a gente tinha enfrentado o Drácula, agora vai enfrentar o lobisomem agora.
E o fio da história é mais ou menos esse, assim, é o início, né? A gente vê lá o início, um lobisomem que estava aparentemente preso, sendo estudado, alguma coisa assim, pela o alter ego do lobisomem, né? Que se chama Talbot também, que é Que é um nome um. recorrente do lobisomem, né? Não Eu sei ia se é falar em isso. alguma obra literária ou algum filme clássico, que é não sei o que Talbot, e Talbot sempre está ligado, esse sobrenome já está ligado ao lobisomem. Ele está lá, só que ele se transforma, mata os cientistas que estavam lá estudando ele e se solta por Gotham, né? E daí o Batman vai ter que enfrentar esse perigo aí. Mais ou menos o fio da história é esse. E depois a gente adentra em E mais coisas. não, só complementando, no final das contas ali é uma história clássica, assim, de lobisomem, assim, né? A caçada ao lobisomem, a maldição do lobisomem, não é uma história de terror mesmo, assim, propriamente dita. Isso. Mais o que, Chabo? Então é isso, acho que Mais ou da menos isso, sinopse é né? Da isso. A gente história vai é entrar um isso. pouquinho, vamos entrar um pouquinho depois mais na história e alguns detalhes ali que chamaram a atenção minha e do Old Boy, né? Mas vamos falar um pouquinho do roteirista que, Sim. que a princípio, quando eu li o nome dele, não me não, não me lembrou muito assim, porque eu não lembrava de ter lido coisas dele. E aí Rodney Barnes, exatamente. Até foi um pouco difícil assim ligá-lo aos quadrinhos no começo, porque eu fui dar uma pesquisada, né? Porque eu não conhecia o roteirista, né? Para mim foi um roteirista novo. Eu de nome eu também não conhecia na hora. Até pensei que era um desses da nova geração. Até né? Da nova geração. Não, Nos entre quadrinhos. aspas, até exatamente, porque eu botava ali o nome dele para pesquisar, né? E apareciam umas coisas muito antigas e nada relacionado aos quadrinhos. Eu achava que não era a mesma pessoa, até que eu fui encontrar ali algumas coisas, né? Ele escreveu uma história do Falcão, achei interessante. E aí eu fui pesquisando, veja bem, ele tem participação no primeiro filme do Blade, lá de 98, assistente de produção, alguma coisa assim, no Nick Fury também, no filme do Nick Fury, aquele do... Como é que é aquele ator mesmo que fez o Nick Fury? Não me lembro. O cara Sabe que fazia né? Baywatch. Exatamente. Ele mesmo. Ele teve uma participação no filme também esse Nick Fury. E ele é muito ligado ali a algumas coisas, em roteiros, principalmente de séries, né? E roteiro e produção de série, né? Ele é bem ligado. Produção de série, o todo mundo principal, do né? Chris. Dele é roteirista e produtor, assim, né? Todo mundo e achei legal Chris, que ele tá... Eu Patroa as Crianças. Eu Patroa as Crianças, o American Gods. Bastante American coisa Gods. na TV ele fez, né? Aqueles dois comediantes também, o Kay e Peele, que eles têm alguns trabalhos juntos também. Então ele dá pra ver que ele é bem ligado assim à comunidade afro-americana, né? Porque essas séries que a gente tá falando e o filme vale do Blade, a pena por marcar exemplo, que é um autor negro, né? É um ator negro. O filme do Blade, a série do Falcão, né? Tem essa pegada, então ele é bem ligado a essa comunidade, é interessante. Uma das coisas que eu achei legal, tipo, ele veio para os quadrinhos porque era uma antiga paixão dele, né? A primeira paixão dele. Eu vi ele falando numa entrevista que daí, depois de tanto tempo atuando como escritor para TV, né? Daí ele resolveu se arriscar nos quadrinhos. E aí escreveu essas histórias. Ele escreveu muita coisa do universo do Star Wars, da Marvel ali também. Escreveu alguma coisa do Mandaloriano. Mandaloriano, se não me engano, ele fez o primeiro arco da temporada, né? Tipo, trouxe pros quadrinhos o primeiro arco. Trouxe pros quadrinhos, a primeira temporada.
Mas ele ficou mais conhecido agora nos quadrinhos. O que dá para ver também que é uma marca dele, que é trabalhar com essa coisa do terror, né? Então ele trouxe nessa história, ele traz o lobisomem, né? Mas na série mais conhecida dele, que eu acho que até vale a pena a gente dar uma lida para fazer um episódio, que eu achei bem interessante, é o Philadelphia. Filadélfia? Philadelphia, é tipo Filadélfia, né? Philadelphia. Entendi. E envolve vampiros, um detetive que começa a investigar e vê que tem vampiros na cidade. Faz uma série, tem uns crossover ali em uma das capas, eu vi que parece que tem o The Savage Dragon. Como é que era o nome? The Savage Dragon, né? Da Image? Da Image eu achava Savage Dragon. Essa série é da Image, né? Eu até fiquei pensando se The Savage Dragon era na Filadélfia também, eu acho, né? Se passava na Filadélfia, acho que fizeram um crossover aí até. E daí ele concorreu ao Eisner, né? Com essa série. Ainda tá rolando a série ainda. Não sei até onde é que vai, mas diz que é bem interessante. Então a gente já vê que ele tem uma predileção com essa coisa assim de monstros clássicos e horror, né? Que ele traz bastante nessa história que a gente vai comentar aqui hoje. Nesse Batman Meia-Noite. Só lembrando, né? Só um comentário. Ele tá acreditado numa história do Demolidor, o Reinado do Demônio. Ele escreveu uma dos capítulos da história, acho que são 4 ou 5 capítulos, né? E ele tá acho que na penúltima história ele tá acreditado. Legal. Não sabia. E esse é o Rodney Barnes, né? E o do desenhista, que eu acho legal a gente falar um pouco também, o Steven Subic. Quando eu vi na capa ali, eu não conhecia, nunca tinha pegado nada dele também ainda. Mas a gente já vê que o trabalho dele é legal pelas capas, assim, que é dele também, né? Tem umas variantes ali de outros artistas, mas a principal é dele. A principal é dele. E até achei que ele poderia ser, que eu não estava entendendo o S, que o S deveria ser um R, quando eu peguei para ver. Porque eu comecei a achar que era o outro artista, que ele é o Ezard Rubik, que é Rubik, um R. Sim, um R. Esse cara tá assinando de um jeito que o R dele tá parecendo um S. Mas não, é outro artista mesmo. Esse Ezard Rubik, para relembrar, é o cara que desenha aquela minissérie do Karnak. Karnak, agora vamos esquecer o nome da. Que foi quem escreveu, foi o cara do Authority, meu. Do Planetário, o Warren Ellis. Warren Ellis. Né? Warren esse Ellis. Ezard Rubik escreveu e desenhou essa junto com o Warren Ellis. Eu não. E esse quando eu li, eu nem pensei. Eu não conhecia ele ainda. Achei a arte dele muito legal. Dá até pra botar uma capa aí, Chaba, pra conseguir. Já vamos botar aqui. Dar uma analisada aí na capa rapidamente. A arte dele é muito legal, muito marcante. Eu achei, pra galera meio que se identificar aí, eu achei parecido um pouco com algumas coisas do Tim Bradstreet. Quando eu olhei, quando eu bati o olho, que o Tim Bradstreet é o cara que é o capista daquela fase do porra, hoje a minha memória tá mal, e devia ter feito anotações. É o capista do Justiceiro lá, do inglês, que eu adoro, e esqueci o nome agora. Que fez Preacher também, meu. Puta merda, cara, fugiu? Não é Grant Morrison, é o outro. Putz, cara, que vergonha, tá na cabeça que tá... Garth Ennis. Porra, que saco. Que dos ingleses é o meu escritor favorito.
Então, Mas eu gosto do Grant Morrison também. Do Garth Ennis e do Steve Dillon, aquela fase ali dele no Justiceiro, que ele começou Bem-vindo de Volta Frank, quando ele volta da morte, né? Sim. Os caras mandaram foda-se simplesmente ali pra aquela. Eles nem trabalham aquilo ali, eu acho. Eles simplesmente ressuscitaram o cara e como se ele nunca tivesse morrido, eu acho que foi um bagulho assim, não me lembro mais, já li há muito tempo. Mas as capas daquela série, dessa fase dele, é tudo desse Tim Bradstreet. E me lembrou muito a arte do Stefan Subeck. Então, e outra coisa que me lembrou a arte dele dentro, que ele dá para ver que ele mistura muita coisa. Antigamente ele misturaria outras técnicas, hoje em dia ele mistura o que parece, deve ser digital, ele deve fazer digital hoje em dia. Sim, eu acho que todo mundo trabalha digital, né? Então ele mistura muitas técnicas de desenho, que seria desenho no papel mesmo, como se ele estivesse fazendo normal, mas com alguns recursos que o digital tem, que nem efeito de sombra ou de luz. Sombra, o empurra-cor. Tu vê que é uma coisa que não tá. Então ele usou. Ai, coisa boa. Adoro quando acontece isso. Eu ia comentar que a arte dele lembra muito, assim, a arte do Sienkiewicz. O Sienkiewicz ele é um pouquinho mais ainda rabiscada, mais pesado, assim, o desenho, mais ilustração, mas ele tem essa pegada. E eu achei legal, na minha visão, assim, que ele tem diferença entre fazer a capa e fazer o quadrinho. Ele parece que ele toma cuidados específicos para um produto, porque na capa ela é muito mais, ela é bonita, é artística, mas ela é mais sóbria, assim, mais... Lá vem o Luciano com a arte artística. Para com isso. Mas cara, arte artística é bonita, mas é mais sóbria, não tem tanto risco. A gente tava escutando um antigo nosso que fala a mesma coisa, arte artística. Arte artística? Toda arte artística. Não, mas tu entendeu o que quis dizer. Que não é um quadrinho com o traço preto da linha do rosto, coisa do corpo. E essa aí é mais e dentro do quadrinho é mais pintado, mas eu achei legal esse traço aí dele. E ele repete esse mesmo. Capa, né? Tu botou uma capa? Botei uma capa, botei aqui, vou botar aqui pra nós aqui, ó, esse desenho aqui que eu achei bonito também, que o Nerd nos presenteou. Isso aqui me lembra também muito filme. Vamos falando um pouco um pouco da história, de repente. Eu achei legal que nessa história me surpreendeu que tem a Zatanna, que o cara é acostumado mais a ver, né? Eu nem sabia que ela tava nessa fase, ela tava namorando o Batman. As últimas vezes que eu tinha lido Batman, eu tava lendo a fase li um pouco da fase do Tim. Do Tim? Do roteirista aquele, cara. Esqueci o nome de novo. Vou começar a fazer uma lista de nome aqui. Tim. Que fez Visão, que fez o Milagre. Tom King? Isso, Tom King. Foi a última vez que eu peguei Batman pra ler. Mas li pouco também, não li toda a fase. Embora eu goste dele, não li tudo, não me pegou. As mensal não me pego mais, né? É muito difícil. É muito complicado. Ele tava namorando, não sei quem, tava namorando a Mulher Gato naquela fase. Agora ele tá namorando a Zatanna. E outra coisa que eu achei legal foi que aparece o Constantine na história, né? Tá, não, mas antes de nós entrar na história, eu quero só comentar que eu fui dar uma olhada, porque também não conhecia esse desenhista, né? Esse sim é um cara mais novo, assim. E eu fui dar uma olhada numas páginas do Conan e de um Tarzan que ele desenha. Eu ia comentar isso. A arte dele nesses dois quadrinhos encaixou assim muito bem, porque é muito cenário, tanto do Conan quanto do Tarzan, então se encaixou muito bem o traço dele nesses quadrinhos. E ele também fez, acho que eu vi algumas imagens só, não cheguei a ler nada, que é do Charada e do Pinguim. E Charada também foi uma... Charada no 1 bem comentado, Charada.
Eu só li umas imagens e do Pinguim também, até não quis me aprofundar muito para não ter nenhum spoiler, de repente dar uma Eu lida acho que sabe futuramente. que é o Tarzan, embora politicamente hoje em dia eu acho o personagem complicado, né? Deveria ser feita uma releitura do Tarzan, mas releitura. pela importância literária aí para os quadrinhos que ele tem, eu acho que estaria para fazer uma do Tarzan dessa aí que ele desenhou também, porque eu tenho interesse que é baseada na fase do Edgar Burroughs, né? Rice Burroughs, que é uma das fases que eu acho legal do Tarzan ali, que eu peguei algumas coisas antigas até para ler e tal. No site tem uma matéria sobre essa fase. Né? Então já acessem lá. Então é só comentar isso aí pra gente poder entrar direto nos prós e contras da história. E essa é uma arte bonita dele. E, né, nesses 2 quadrinhos específicos aí ficou legal. Essa é a nossa análise. A nossa análise da arte. A arte é bonita. A arte é bonita, é isso aí. Boa, boa. Pronto. É boa. Não, é que no Pinguim e no Charada ficou muito parecida com essa. Mas na do Tarzan e a do Coisa, ela deu uma realçada. Mas era isso, vamos falar agora da historinha. Da historinha, dos desenhos. O gibizinho. Aqui tu comentou, né? Tu comentou da Zatanna e do Constantine. Já tem uma coisa que me incomodou demais na história. Mas já vai começar a falar dessa imagem aí, tira essa imagem. Bota quando for falar do início, daí tu bota a imagem que tu quer. Senão a gente vai falar da metade da imagem. Tá, não, eu vou comentar. Vou puxando aqui as imagens e vou falando alguma coisa aqui. Vou começar pelas minhas imagens. O que eu salvei essa aqui? Eu nem lembro o que eu salvei isso aqui. Foi sem querer no meio. Do meio foi sem querer. Dá pra gente. Eu vou puxando um pouco, tu vai botando a imagem que tu acha aí, depois tu bota e comenta mais um pouco. Daí o que é? Tá, vamos voltar de. A história 2000 anos depois. A história começa assim, com o lobisomem lá, o Talbot, se transformando em lobisomem. Acho legal o texto ali, que ele desenvolve alguma narração em off, né? Do lobisomem pensando que depois que ele se transforma, ele só tem fúria por todas as coisas e tal, só quer matar. Que é uma coisa incontrolável. Achei legal isso, aparece em vários momentos do quadrinho, né? Esse pensamento Eu não gostei muito da letra. Então. Eu não gostei muito da letra dessa parte aí, achei ela meio confusa, assim, mas... Que a letra, pra quem não sabe, pra quem não manuscrita. Viu o quadrinho, se tu botar alguma parte que tenha... Mas é de letra escrita à mão, no caso. Às vezes eu também acho meio complicado, mas é para dar uma impressão de mais literal, assim, né? Aí, ó. A sede de sangue sufoca. O fraco sussurro da culpa. E daí então, o lobisomem nessas escapadas e acaba matando os policiais e tal. O Batman vai atrás dele e entra em confronto com ele, como a gente tá vendo nessa capa aí. Esse é o primeiro confronto deles. O Batman toma um pau. Toma um pau. Daí a gente faz aquela coisa assim, se o lobisomem bateu no Batman e o Batman bateu no Super-Homem, então o lobisomem é mais forte que o Super-Homem. Acabou a discussão, quem que é mais forte, o lobisomem ou o Super-Homem? O lobisomem. Eu só vou fazer um comentário. Nesse caso, a lógica leva a isso. Mas tem um personagem que provavelmente me passou despercebido, que se chama André, nessa história, e ele fala, pro lobisomem, pro Talbot, tu é foda, mas é bom tu largar, porque se a Liga da Justiça vem, o Super-Homem te solta. Te sola fácil. Pior. Ele fala mesmo. Tá. E daí é isso. Daí o que acontece depois disso daí, Chapa? Que é o impactante na história. Impactante na história é que agora nós temos o... Deixa eu achar até a imagem aqui antes, para poder
impactar mais bonito. Essa imagem aqui, ó. Quem é que nós temos? O Bate-Lobisomem. O Bate-Lobisomem. É o Bate-Lobisomem. Bate-Lobisomem. Bate-Lobisomem, exatamente. O Batman acaba recebendo pela maldição. Também, né? Isso. O cara eu achei interessante essa pegada. Seguinte, se o cara pensou, e se eu misturar o Batman com o lobisomem americano em Londres? Como é que fica? Como é que fica ali? Isso aí, fica uma história divertida. É isso aí. Até tem uma aqui que eu salvei também, até vou botar agora aqui, que é justamente isso aí, ó. É a transformação, que eu achei massa, achei legal. Achei que faltou um pouco de ênfase na transformação. Aqui é o de cima, que é o Talbot, e o de baixo se transformando aqui é o Bruce Wayne, conhecido também como Batman. Ele ainda sussurrando ainda pra Zatanna aqui pra ela correr. Faltou um pouco de ênfase, eles podiam mostrar, que a gente falou, porque aquela transformação do lobisomem em Londres é muito massa, né? Então podia mostrar as mãos crescendo. Mas eu acho que tem em alguma das passagens que mostra mais, né? O Talbot se transformando assim, mais quadro a quadro. Tem lá na igreja. Mais cinematográfica, tudo, né? Da igreja mostra um pouco mais. Eu achei legal. Sabe o que eu acho que eu gostei da história, assim, né? De modo geral, que daí o Batman fica nesse confronto que, além de tentar se curar da maldição, que ele quer levar sempre para um lado científico, a Zatanna tá explicando para ele que é um troço místico, né? Isso me incomodou um pouco. Que o Batman tá querendo ser tão científico. É muito cético, como se ele não tivesse visto várias coisas, né? O Monstro do Pântano. Pô, ele fazia parte da Liga Dark, entendeu? Tipo, muito cético. Deram uma forçada na parte, não, eu sou todo ciência, né? Quando ele tá namorando a Zatanna, até vou fazer um contraponto, acho. Foi um recurso foi um recurso de roteiro pra ter essa disputa entre a Zatanna, o Constantine e o Batman, né? E daí o Constantine também aparece, que eu achei bem legal. Quando ele apareceu, eu achei meio surpreendente, assim. Fazia tempo que eu não lia nada com ele. Sim. Nunca li Liga Sombria, nem nada. Achei legal que ele apareceu fazendo esse ponto, né? Também que ele namorava a Zatanna, eu não me lembrava que ele tinha namorado a Zatanna. Não sei quando, acho. Talvez foi na Liga Sombria, né? Que eles tiveram algum caso, talvez. Provavelmente, eu não lembro. Só aconteceu na minha cabeça, meio que foi meio confusa isso. O Constantine não saber quem é o Bruce Wayne, não fazer essa ligação. Aconteceu alguma reformulação ali que a gente, como leitor. Mas será que na Liga Sombria ele sabia? Não vou lembrar também. Não soubesse, né? Não sei também, Talvez era parceiro de Liga, porque teve muito tempo que o Batman, ninguém sabia quem que era o Batman, só o Super-Homem da Liga, né? Depois que e provavelmente abrindo. Só aquele ciclo da Liga, sabe, né? E eu achei legal que daí tem essa busca pela cura aí, ter que enfrentar o lobisomem, que daí o Batman ainda acaba enfrentando ele como lobisomem, né? Mas talvez eu ia achar mais interessante a história se o Batman não virasse esse lobisomem. Se o Batman tomasse Se o Batman fosse assim a história, na minha cabeça, eu pensei que ia ser assim. O Batman... Na minha cabeça ia ser melhor. Na minha cabeça ia ser melhor. Eu pensei, quando eu comecei a ler, eu não pensei que o Batman ia se transformar no lobisomem. Eu achei que ia ser o quê? Aquelas histórias que o Batman tem que ser meio detetivesco pra achar o cara e tentar curar o cara, alguma coisa assim, né? Por isso que eu achei que ele ia ficar naquele esquema de vou procurar cura com o cientista, que agora é cientista, o morcego humano, que eu achei muito legal que ele apareceu também. Achei muito massa legal. Ele ter esse poder, o poder da transformação, né? Ficou bem terror também. Ele toma um pau pro lobisomem também, o lobisomem arranca a asa dele fora.
Depois nem Mas a mostra, primeira né? aparição Como se dele é ele massa. transforma. Não, é bem legal. A arte, né? É o melhor, acho que é o melhor morcego humano desenhado que eu já vi. Sim, Achei muito legal. ficou bem Ameaçador, assustadorzinho. isso, Ameaçador, assustador. essa é a palavra. E só que eu achei que o Batman ia ficar nessa de procurar a cura e investigar quem que era para ver se achava o cara. E quando o cara se transformasse em lobisomem, ele ia ter que ser aquele Batman. Vou ter que, no soco, eu não vou conseguir dar com esse cara. Vou ter que criar alguns planos, alguns subterfúgios, alguma armadilha, alguma coisa do tipo, tipo o Pacto dos Lobos, com o Batman. Sim, Pô, ia ser o incrível. Batman. Pacto dos Lobos com o Batman, é isso aí. Pô, o É isso cara aí. pensou se ele tivesse misturado, se ele tivesse pensado, o que dá se eu botar o Batman misturado com um lobisomem americano em Londres? Se ele tiver. Ah, travou de novo. Se o cara tivesse pensado. Tá me escutando aí? Vai lá, mete bala. Se o cara tivesse pensado, o que acontece se eu misturar Batman com um lobisomem americano em Londres, mais o Pacto dos Lobos, daí ia ficar mais legal o gibi pra mim. Cabeça de Gévaudan com o clássico lobisomem, é isso aí. Ia ficar massa. Porque no final ele virou uma fera e teve algumas, na minha, né? Teve algumas conclusões ali que eu não achei que funcionou, porque tu falou do Batman detetive, né? Sim. Nessa história o Batman não é detetive, o Batman ou tem o poder, porque ele vira um lobisomem, ele tem o poder de sentir onde o outro lobisomem está. É a Zatanna que indica para ele lá a Zatanna e o Constantine da Romênia, que ele tem que ir pra Romênia atrás do outro. Tá dando interferência no teu microfone. Tá dando interferência. Acho que é o cabo de tu mexer aí, o cabo aí. Eu Tá estiquei. mexendo na E agora? Tá bom, tá bom. Então, a Zatanna e o Constantine ajudam ele a ir pra Romênia, porque ele sabe que lá na Romênia o morcego humano é que tá pesquisando ali a cura. Então ele ficou meio. O Batman ficou, não virou o detetive nem nada, ele só foi ele sendo levado ali pelos outros personagens. Sim. Mas tem umas coisas que eu só pontuando, tem umas coisas que eu achei legal, que não sei se passou pela tua cabeça ali, que tu chegou a ver. Eu comentei do personagem André, né? O personagem André, ele faz um outro comentário durante a história que eu achei interessante, que ele, quando o Alfred vai lá ajudar, porque tem uma cena que o lobisomem acaba arrancando um braço de uma das freiras e destrói lá a igreja onde ele estava escondido, e a freira muito submissa, que também me irritou um pouco, essa freira, que ela perdeu o braço, e ela tava, não, coitadinho dele, não é culpa do lobisomem. É a fé, rapaz, é a fé. Maldição. E aí o Alfred vai lá e falar, não, tu vê, o Bruce Wayne vai ajudar aí a reconstrução e tal. Aí o André fala, tá, mas só porque tá destruído, mas onde é que vocês estavam antes? Porque isso aqui, esse lugar tá assim, ruim, há muito tempo. Onde é que vocês, ricaços, estavam antes? Eu achei legal essa a crítica que o pessoal faz sempre, né? O Bruce Wayne é trilionário, ele poderia acabar com todos os problemas de Gotham se ele quiser. E uma outra crítica, lá no final da história, que o Talbot tá todo, nossa, tu vê, como que uma maldição dessa vai acontecer com com uma pessoa tão boa quanto eu? Aí a cigana lá que tá lendo lá, o João do Tarô, ela fala assim, mas como assim? Não, peraí, não é bem assim que a maldição com uma pessoa boa. Tu fez um monte de merda, tu matou um monte de gente. Aí ele fala, não, mas eu não matei um monte de gente. Eu tava fazendo isso pela glória, pela pátria, por Deus. Ah, mas tu matou, ainda assim tu matou. Não, mas era só o meu trabalho. Aí volta aquele bagulho que a gente sempre fala, né? Pô, não é porque é o teu trabalho que tu tem que fazer algo antiético, né? Nem tudo que tu pode, tu deve fazer, nem tudo que tu deve, tu pode fazer, né? Achei legal essa... Outra, tu vê que a cigana tava querendo foder ele mesmo, porque quando a Zatanna foi atrás dela pra perguntar lá como é que daria, ela fala, se tu matar o lobisomem que infectou o teu amigo, a maldição acaba. Ela podia ter falado pro cara, olha,
Tem um jeito. Vai atrás do Acha o outro. lobisomem que te matou, mata ele, tu vira. E é legal É, mas- pensar que esse esquema aí ia fazer os lobisomens sempre estar em guerra um com o outro. Porque tu nunca ia Pra saber se qual que foi salvarem. que te. Claro, tu não ia saber qual que tu sente os outros lobisomens. Mas não Mas não sabe que foi- necessariamente não necessariamente o que te infectou. Então tu ia querer sair matando tantos quanto tu pudesse pra ver se tu te curava, né? Aí que tá, eu não pensei nisso, mas eu pensei no seguinte: imagina só assim, porque na minha cabeça, o lobisomem é assim: ele infecta um lobisomem, o cara tá com vírus, mas ele só vai virar lobisomem se o anterior morrer, porque sempre teria só um lobisomem. Mas nessa Ah, lógica, existe muitos lobisomens. Porque existe um vai, monte de vai lobisomem. isso. E para um morrer, eu tenho que morrer. Se eu infectei. Só que se aquele infectou o outro continua. Então foda-se. Vai ter um monte de lobisomem, mas isso aí seria legal, essa interação de, vai caçar os anteriores para poder Não, te salvar. e uma Até coisa, descobrir quem é o. quando acabou ali, né? Que daí a Zatanna ajuda o Batman a matar o lobisomem, por fim, porque daí o cara já não tava mais tentando achar cura. Não, Até ele mandou tal foda-se, parte da né? história, ele tava até querendo que achasse a cura, né? Daí depois o Sim. cara falou assim: não, me entreguei pra besta agora mesmo, eu vou matar, vou associar a sede de sangue dela. Daí o cara virar vilãozão mesmo, né? Pra poder Sim. falar assim, matem ele mesmo, Não, porque não tem jeito. não tem redenção, é. E daí a Zatanna, que acaba matando ele lá, né? Com algo que parece uma faca de prata, alguma coisa do Um tipo, né? punhal, é. E tá, daí depois aparece eles tudo lá na missão lá da igreja, lá dando comida pros pobres e tal. O Bruce Wayne fazendo a dele de olha, eu sou um Instagramer. rico, mas eu ajudo os Aham, pobres. Instagram, só foto pro Instagram. E eu fiquei pensando que ia ter uma coisinha depois da freira sem braço virando, ou dando um sinal que pode virar lobisomem. Por que ela foi atacada, ficou viva e não ficou infectada? Porque, e agora? Ele arrancou com o braço ou ele arrancou mordido? Porque, pelo que eu entendi, a saliva é que passa o. Ah, pode ser, eu acho que talvez ele arrancou com o braço, né? Só fazendo um comentário, assim, que é uma Eu coisa que me pensei que tu ia incomodou. falar, foi a fé. Eu sei que tu ia dizer Mas a que fé. fé? Fé não salva nada. Fé tá só na cabeça. Um recurso do quadrinho que me incomodou bastante, porque eu sempre vejo a página do quadrinho como uma cena, né? Então, todos os quadrinhos é o movimento do personagem ou da cena. Quando acaba a cena, se vai trocar para um outro cenário, é uma nova página, né? Ou duas páginas contando aquela cena. Quando tu vira a página, é um outro momento. E nesse quadrinho, várias vezes, tu tava vendo uma cena, por exemplo, na igreja, dá o exemplo do momento da igreja ali, que o Gordon aparece e tal, e chama os paramédicos. Os dois quadrinhos iniciais, ele chamando os paramédicos, e aí no quadrinho de baixo já é a freira no hospital, entendeu? É como se não mudasse a cena para outro cenário. Isso me aconteceu em várias vezes, vários momentos. Isso me incomodou um tanto, assim, não sei se foi recurso, não sei, não sei Acho que explicar, às mas me vezes incomodou. é o jeito do cara fazer, não sei como é que foi a colaboração dos dois, né? Se o cara já Sim, dava os layouts das páginas pro artista pronto, ou ela colaborativa a decisão. Mas sim, é isso. Acho que é falando um isso. pouco dos artistas, da história aí, quem quiser, procure aí Procure nas livrarias aí, quando sair aqui no Brasil. Não saiu ainda, eu acho, né, Thiago? Não tem nada de. Talvez nesse post, talvez a gente vai começar a botar os links dos quadrinhos em cada postagem, até o Google derrubar a gente, não sei como é que isso acontece. Daí, provavelmente, todo episódio do podcast que a gente falar de algum quadrinho, se a gente conseguir algum link aí de um quadrinho livre, daí a gente vai botar junto lá com os links lá para disponibilizar a pessoa para o ouvinte poder ler, se quiser ler, se criou interesse. Mas fico vendo, e se possível, se tu gostou do quadrinho, se tu tá com uma grana sobrando aí, porque a gente sabe que o troço Tem é complicado. acesso, Daí, se conseguir comprar, compre, mas se não der aí, que tu é que nem nós,
nerd baixa renda aí, que é difícil pagar as contas, não renda. sobra, às vezes sobra 5 pilas só no mês aí, e 5 pilas não compra quadrinho hoje em dia. Não, só no sebo. E daí a gente usa esses recursos aí, mas é isso aí, é o que tem. O que tem. A gente tem que socializar a cultura. Exatamente, tem que socializar a cultura. Acesso para todo mundo, né? A DC Comics não vai ficar mais pobre por causa de um scan aí pirata, e não se preocupe. Não. Só um comentário, esse quadrinho aí, só rapidinho. Outra coisa que eu lembrei, esse quadrinho, esse Batman aí, lembra um pouco o Batman do... Esse novo Batman aí do Matt Reeves. Tá, mas aí tá, ó, isso daí é uma coisa que eu queria falar. Eu ia falar no meio do episódio, quando a gente tava falando dos desenhos. Às vezes, na capa, ou em alguns quadros, quando o Bruce Wayne tá com a máscara do Batman, lembra um pouco a fisionomia, eu achei, do Michael Keaton. Do Michael Keaton? Principalmente quando ele tá com a máscara, o queixinho do Michael Keaton máscara. e a boca com a máscara. Mas o Batmóvel é o do Matt Reeves, né? Acho que é praticamente muito parecido. O Batmóvel é do Matt Reeves e, e a interação do Batman, porque o Batman chega numa cena e o Gordon fala, pessoal, dá licença pro cara aí que o cara vai... É verdade, vai igual, trabalhar. A interação com os policiais também lembrou bastante. Sim. Só então comentando. Tá, galera. Acho que é isso. Acho que é isso, né? Estouramos já, né? Tá avisando aqui, ó, vai cair. Meia hora o episódio. Tá certo que a gente vai tirar alguns erros de as travadas, né? As travadas, mas mesmo assim passamos, né? Vai dar uns 40 minutos. Tá. Feito, galera. Até a semana que vem. É nóis. Valeu. Feito.